Gênesis 1:1, né? Ou Gênesis capítulo 1, mostrar a você a preocupação de um Deus que antes de fazer ou de criar o homem, ele cria um modelo cujo qual o homem deveria viver. Respeitar isso, não apenas conhecer e respeitar isso, pode ser o grande sucesso da vida nessa terra. Entender a dinâmica de colocar estes princípios no seu cotidiano pode te ajudar bastante a amenizar suas dores nessa terra, não erradicá-las. O próprio Jesus alertou-nos dizendo: no mundo tereis aflições, mas o mesmo Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Então, na ótica bíblica, o sofrimento, a dor, em algum momento ela vai te pegar. Em algum momento a enfermidade pode te alcançar, a perda de um ente querido, uma traição, um abandono, um ambiente de ignorância contra você. Alguém pode tratar você com desleixo, pode criar sobre você coisas que te trará dor, que trará a você a sensação de perda. Mas é bem claro que na ótica bíblica isso é algo pontual e não contínuo, não é algo permanente, é algo transitório, tá certo? Então, pautado nisso, me parece que quando você esquece essas orientações, esse sofrimento, essa dor, esse desconforto pode ser um pouco mais prolongado, e acho que você deveria avaliar isso. Eu vou dar os textos como fiz da outra vez, só que hoje, de forma diferente, eu vou usar alguns exemplos fáceis para você entender. Mas vamos aos textos para ser rápido. Coloque para mim Gênesis 1, não, aliás, deixa eu fazer, né? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. Põe o 26 primeiro. Isso. Gênesis 1, 26. É assim mesmo que está? É? Agora melhorou. Deixa eu abrir a minha Bíblia, que eu confiro que pode ser que eu é que tenha feito, certo? Verso, ou eu posso ter colocado o verso errado. Gênesis 1, 26. Me ajude aí. Está aí aquilo que está lá? Vamos lá, vamos dar um aplauso. Glória a Deus. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. E aí então, o finalzinho, certo? Sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, remova agora de nós toda a distração, todo o ambiente que tente dividir agora a nossa atenção. Fala conosco, ó Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Queremos estar mais perto, queremos estar no centro da Tua vontade. Por isso, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, aqui nós temos já basicamente o finalzinho do capítulo 1, onde Deus vai criar o homem. Façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui ele introduz o homem no sexto dia, vai descansar no sétimo. Mas até a chegada do homem, Deus cria um ambiente cujo qual ele idealizou para o homem viver. É como se ele formatasse, certo? Um ambiente. E foi isso que ele fez, e é isso que nós vamos olhar. Um Deus responsável, que cria toda uma estrutura para depois colocar o homem. Então, se nós olharmos o início desse versículo, ou desse capítulo, é mais ou menos como se Deus estivesse ponto a ponto, criando as coisas, e até numa ordem bem interessante, para que o homem pudesse viver num ambiente chamado paraíso. O ser humano pode até viver sem respeitar estes princípios, que eu já vou mostrar a você. O que ele não vai conseguir com este feito é criar uma vida bem próxima do padrão estabelecido por Deus, paraíso. Ok? A proposta da Nova Jerusalém é a mesma proposta inicial. Lá não há dor, certo? Lá não há pranto. Então, tudo aquilo que não havia no Éden, o paraíso, também não vai haver na Nova Jerusalém. Mas enquanto nós não saímos desta terra, que não é mais paraíso, ok? A Bíblia nos oferece orientações que, se vivermos segundo elas, talvez não façamos desta terra um paraíso de fato, 100% paraíso, mas vamos conseguir diminuir drasticamente as dores, as perdas, os sofrimentos, as desilusões, ok? Se você viver fora desses princípios, você não vai morrer. Não há nenhuma sentença de morte para isso. Isso só me expõe um estilo de vida que pode ser regado com muita dor, com muita desilusão, com muita amargura, com muita decepção. Talvez ambos possam ir para o céu depois que saírem daqui. A diferença é que pessoas que vivem aqui e criaram um ambiente bem parecido com o paraíso, elas não estão com muita vontade de ir para a Nova Jerusalém, porque elas conseguiram viver de uma tal forma que elas conseguiram, que se cumpram na sua vida, talvez não no seu bairro, não na sua família, não no seu país, não no seu continente, mas na sua vida. Ela conseguiu criar um ambiente onde o céu desceu. Pai nosso, seja feita a sua, assim na terra como no. Então, você conseguiu trazer um estilo de vida para a terra muito similar do céu. Quando você vai olhar homens pedindo para morrer ou tirando a própria vida, certo? Saul, você vai ver Judas Iscariotes, tá certo? Você vai ver Elias, que não tira a sua vida, mas tem vontade de morrer. Você entende que a vida deles naquele momento está longe de ser um paraíso. Você vai encontrar situações de homens que viveram de uma forma tão elegante, sabe, tão digna, que ele não tinha esse desejo, essa necessidade de morrer. Porque quem está querendo morrer aqui, tanto Elias, certo, quanto Judas, ou quanto Saul, o que eles estão querendo é se livrar dessa vida ruim. Pessoas que vivem vida ruim têm a tendência a querer que Jesus volte o mais rápido possível.
Pessoas que têm uma vida boa não estão muito preocupadas com isso. Elas entendem que aprenderam o padrão, entendem que tem que ser fiel até para receber a coroa então ela vai tranquila. É assim que funciona. Mas o padrão é o mesmo, certo? A orientação é a mesma para todos nós. Quem obedece e segue, transforma a sua vida bem próxima do paraíso. Ela é mais tranquila, com sofrimento bem pontual, bem suportável. Quem negligencia, acaba vivendo ambientes bem caóticos, tristes, certo? Desesperadores, e que estão aí, né, num nível de sofrimento altíssimo. Então vamos ver que princípios são esses, e eu vou aplicá-los logo em seguida. Agora sim, primeiro princípio, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céus e, repita comigo, céus e terra. Isso. O primeiro princípio é: nunca se esqueça de que o que vem primeiro é nunca se esqueça que em primeiro lugar eu vou agradar e depois eu agrado aos homens, ok? Nunca eu agrado a homens primeiro para depois agradar a Deus. Eu entendo que o estilo de vida do vencedor é colocar Deus numa posição de prioridade, os céus e a terra num posicionamento de importância, certo? A terra é importante, mas Deus é Todas as vezes que você fizer isso, você desenvolve um estilo de vida, né, muito mais ameno e mais fácil de conviver. Segundo princípio, verso 3. Bom, e disse Deus, essa é a primeira coisa que ele vai criar. Para Deus, ninguém deve fazer nada sem luz. Tudo que for feito para Deus, faça-se depois de colocar clareza, de colocar informação, de colocar conhecimento. Para Deus, isso é importantíssimo. A luz tem que estar presente, porque até Deus, que é perfeito, depois de concretizar uma obra, ele faz uma e depois que fez, viu Deus que era bom. Ninguém vê no escuro, ok? Nós estamos falando de ser humano, tá joia? Aplicando aqui para nós, não entra na linha, certo? Dos animais que enxergam de outra forma. Então, o segundo princípio é luz. Quem vive na luz sofre menos. Terceiro princípio, verso de número 9. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Terceiro princípio, certo? Agora um ambiente estável é criado, um ambiente firme é estabelecido. Terra seca surgem das águas. Um ambiente de estabilidade, de firmeza é removido de um ambiente instável, certo? Então preste atenção, porque aqui é mais um princípio daqueles que sofrem menos. Tudo aquilo que eles vão fazer, eles costumam sempre fazer em ambientes firmes, sólidos, tá certo? Esse é o outro princípio. O próximo princípio está no 16. Isso, e fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Agora nós temos mais o princípio, é o princípio do governo, é o princípio da administração, do controle dentro do possível. Pessoas bem-sucedidas assumem o controle de suas emoções, assumem o controle de suas finanças, assumem o controle de seus negócios. São pessoas que aprendem a governar. Governo é um dos princípios estabelecidos por Deus. Vamos ao próximo, verso de número 24.
Olha só. E disse Deus: produza a terra alma vivente. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui que eu quero colocar para vocês antes, que para mim é bem importante. Volta no verso 11, por favor. Isso. E disse Deus: a terra produza. Esse texto poderia ser dito por Deus quando Deus fez a luz, logo depois, sim ou não? Pense. Número 1, céu primeiro, terra depois. Amém? Amém? Número 2, ele fez o quê? Ele fez o quê? Luz. Agora, após fazer a luz, ele poderia dizer isso? Produz a terra? Não, porque não tinha terra. Primeiro ele trouxe a, depois na terra, ele então coloca o quê? A relva, tá certo? No verso 18, ele cria um ambiente para que essa estrutura que ele criou antes sobreviva, sol e lua, controle de marés, certo? Estações, tudo está inclusa agora no verso 18. Agora sim, certo? No verso 24, põe o 24, ele cria os seres viventes que vão se alimentar daquilo que ele criou no verso 11, que é estabelecido pelo verso 18, que só foi estabelecido porque ele criou solidez, que só foi criada porque ele fez luz, que foi estabelecido num ambiente onde o céu vem primeiro e a terra virá depois. Depois de tudo isso pronto, ele cria o homem no 26. Você quer uma regrinha? Eu vou dar para você. Repita comigo: céu e terra, luz, terra seca, relva, astros para governo, cadeia alimentar e o ser humano. É isso aí. Se você pegar isso e aplicar isso na sua vida, o negócio vai funcionar. Agora eu vou te mostrar alguns homens de Deus, uns que quiseram colocar o negócio para frente e outros que se atrapalharam. Tá certo? Agora eu preciso da sua ajuda, que esse texto eu não te dei, certo? Vamos lá. O primeiro qual é mesmo? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 2. Coloca aí, por favor. Vamos dar uma olhada. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Verso 4. Então enviou Davi mensageiros para que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Preste atenção aqui. Davi é um homem de Deus, sim ou não? O céu vem primeiro, sim ou não? A terra vem depois, sim ou não? Davi olhou para uma mulher e a desejou, sim ou não? Ele era o rei e tudo que há naquele reino pertence a ele, sim ou não? Menos as mulheres casadas. As mulheres casadas não pertenciam a ele. As nações vizinhas a Israel tinham o hábito de confundir monarquia, certo, com algo bem pareio com divindade. Era muito comum o faraó se achar um Deus. Era muito comum. Para o povo de Israel, isso sempre foi deixado muito claro, que a posição de Deus ele não dividia com ninguém. Nesse momento, Davi
que vinha numa trajetória brilhante. Brilhante. Ele era o filho mais novo, a capacidade de se tornar alguém era muito pequena. Ele veio dotado de coisas tão especiais, sua postura, seu dom musical, era algo tão belo. Ele é cheio do Espírito Santo, num ambiente onde o Espírito Santo não era para todos. Davi era bonito, se tornou um herói de guerra, admirado por todos os soldados de Israel. As famílias deviam amar Davi, porque depois dele muitos pensavam duas vezes antes de guerrear contra Israel. Um homem valente. Mas esse texto, nessa ocasião, Davi se levanta, vai para o palácio e vê uma mulher tomando banho. Ele acha a mulher bonita e sente desejo por ela. Ele coloca luz, é verdade. Ele coloca luz. Ele manda perguntar quem ela é. Só que quando ele iluminou e descobriu quem ela é, ele descobriu que ela não é mulher para ele, porque ela é esposa de Urias, o heteu. Mas nesse momento, Davi, que usou do segundo princípio, quebrou o primeiro. Esqueceu que o céu vinha primeiro. O desejo que ele sente é da terra, sim ou não? Sim. Ele está impulsionado por aquilo. Ele é um homem, é perfeitamente normal. Ele é saudável, é perfeitamente normal. Mas só que apesar da normalidade das coisas, a maneira cuja qual nós vivemos coloca Deus sempre em primeiro lugar. Quando ele iluminou e descobriu que aquela mulher era casada, acabou. Davi deveria ter dito: então tá beleza, é a esposa de Urias, então tá tranquilo, tá jóia, não pode deixar, deixa tranquilo. Ele fez, sim ou não? Então ele quebra o primeiro princípio. Nessa ocasião, Davi, que havia colocado o céu primeiro quando enfrentou Golias, o céu primeiro quando matou leão, o céu primeiro quando matou urso, o céu primeiro quando não matou Saul. Um cara acostumado a botar sempre o céu primeiro, porque você pode estar acostumado a colocar o céu primeiro boa parte da sua vida, mas cuidado, porque as ofertas para que você coloque a terra antes do céu sempre estarão diante de você. Agora Davi inverte. Pela primeira vez eu vejo esse cara pegar a terra primeiro e o céu depois. Quando o céu chegou para ele na terra, a casa dele já tinha caído. Por causa disso, ele perdeu o seu filho. Aliás, não perdeu só seu filho. Ele perdeu o filho de Batseba, sim ou não? Ele perdeu o seu filho Absalão. Ele perdeu seu filho Amnon, certo? Ele perdeu o menino que deu trabalho para Salomão. Me ajude aí. O que queria ser rei? Adonias, certo? A filha dele foi estuprada pelo próprio irmão. Absalão, antes de morrer, se deitou com as mulheres de Davi no meio da arraial numa tenda. Pergunto eu a você, por que aconteceu tudo isso com ele? Porque ele botou a terra antes do céu. A quebra de um único princípio trouxe todas essas desgraças para a vida dele. Cuidado, porque quando você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Entenda isso. É só para você refletir. Você pode chegar no céu quebrado, ou você pode chegar no céu inteiro. Você que decide. Eu só passo a informação. Então estou mostrando para você
o que aconteceu com um cara que inverteu e teve que sofrer as consequências. Posso ouvir um amém? Amém. Gênesis 29. Põe para mim. O segundo é o que mesmo? O segundo é... Quer que eu prego de novo para vocês? Vocês são só com preguiça de falar, né? Porque é chato mandar a gente falar as coisas, né? Fica falando. Tem gente que pensa assim, então deixa que eu prego. Mas eu vou falar, fala assim, luz. Isso aí. Gênesis 29 e 25. Coloca aí, por favor. Gênesis 29, verso 25. Ao amanhecer, o que passou? E a noite é? Então o que faltou para ele? Isso, estamos juntos. Pega a visão, fiel. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel, porque, pois, me enganaste. Verso 26, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se-á a mais nova antes da mais velha, da primogênita. Escute só. Pense num cara maneiro, Jacozinho. Gente boa, deu uns vacilos na parada, especialista em fazer negócio mal feito. Era a especialidade, era pouca luz. Um menino assim meio parente da Elvira, rainha das trevas. Escute só, ele fez um negócio mal feito com o irmão. Roubou a primogenitura, lembra da fofoca? Roubou a primogenitura, deu uma pernada no irmão e vazou. Certo? Ele pensa que a vida não vai atrás dos traidores. Vai! Certo? Foi embora, fugiu, chegou lá, se apaixonou por uma garotinha, a Raquelzinha, devia ser um chuchuzinho. Nossa, o cara trabalhar 7 anos para casar com a dona, deve ser uma cavala de uma dona. Não é? Trabalhou, o pai dela falou: vou te dar, claro, você é meu parente, gente boa, ensinou alguma coisa? Botou luz? Fez um contrato de boca? Sim ou não? Fez mal feito? Então, segura a onda quem quebra princípio. Trabalhou, de olho na Raquelzinha, hora eu vou pegar a Raquelzinha, hora eu vou pegar, maluca, eu te pego. 7 anos. O dia do casamento, escureceu, fizeram o casamento de noite. O Edson não tinha nascido para criar lâmpada. Eu acho que ele bebeu também um negócio, porque eu acho. Não gosto de botar nada assim, fazer fofoca dos outros, não, mas não pode. Escuro. Menino. Ele estava tão apavorado que ele não viu nem a embalagem. Pegou a dona, dormiu. Quando acordou de manhã que ele olhou, ele falou: maluco, não é minha mulher, não era. Se você já bebeu, pode ter acontecido isso contigo alguma vez. Tu sabe muito bem o que eu estou falando, Jacó, é ou não é? Ele acordou de manhã, era Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral, bagunçadinha, certo? E ele então vai indignado falar com quem? Com o seu sogro, o Labão. Falou: Labão, eu trabalhei pela outra, a novinha. Eu não sei a idade da Lia, não devia ser muito velha não. Eu também não sei, sou obrigado a saber tudo. Né? Porque tem gente que é tão antigo que o CPF é de 3 números só. Mas olhe bem. Ele vai lá falar com Labão. Sabe o que Labão disse? O que Labão disse? Não se faz assim na nossa, dá-se-á a mais antes da... Eu gosto desse cara, por quê? Porque ao contrário de Davi, ele botou o céu primeiro quando chegou. Lembra do Val de Jaboque? Lembra quando ele veio a escada? Lembra o que ele disse? Se o Senhor me abençoar neste lugar, botando o céu em primeiro, eu te entregarei o dízimo de tudo. Estou chegando aqui e o Senhor está na minha
frente, o céu está em primeiro lugar, sim ou não? Mas quebrou o outro princípio. Não botou luz. 7 anos trabalhando, não tinha um amigo que ele fez lá para falar para ele: o Jacó, vou falar uma coisa para tu. Essa parada não vai dar certo não, maluco. Aqui onde nós mora, a mais velha é a casa primeiro, maluco. E essa tal de Lia aí, ó, tá na pista já faz há muito tempo. E ele deve ter pensado: não, rapaz, meu tio. Quando viu, estava casado com a Lia, sim ou não? E teve que trabalhar mais para casar com a Raquelzinha, que parece que foi, né, pagamento antecipado. Certo? Dá a entender que recebe a Raquelzinha, mas trabalha mais 7. O tal do Labão trocou o salário dele diversas vezes, sim ou não? E eu pergunto: qual foi o problema de Jacó? Luz. Como você quer que as suas coisas dão certo? Como você quer sofrer menos? Se você tem dificuldade de trazer informação, conhecimento, de iluminar, você vai estudar, vai botar uma grana nos estudos, coloca a luz para ver o que essa profissão que você planeja fazer, certo? Quanto tempo ela vai durar se ela não está em extinção? Cuidado com o que você vai fazer com suas amizades, com suas escolhas. Quer caminhar numa igreja? Vem para aqui, não levante a mão na primeira vez, não. Por isso que a gente manda para um quartinho ali. Vai lá, procura saber a nosso respeito, escute sobre a nossa doutrina. Dá uma olhada em nós, para de fazer as coisas num ambiente onde não há luz. Foi por uma brincadeira dessa que Jacó acabou tendo problemas, sim ou não? Isso. Vamos para o terceiro, para a gente não. Esse culto é mais curtinho. No segundo eu tenho como pregar mais tempo. Mateus 7:24. Agora é solidez. Depois ele criou a terra. Coloca aí, Mateus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre, caiu a transbordar soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela que não, porque for edificada sobre, verso 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a. Então preste atenção, temos 2 casas, sim ou não? O trabalho que dá para fazer uma é o mesmo que dá para fazer a outra, sim ou não? Sim ou não? Não. Fazer a segunda é muito mais rápido que fazer a. Por quê? Porque a segunda não tem fundação, não tem fundamento, não tem alicerce, ela não é firme. A chuva que vem para a primeira casa é a mesma que vem para a segunda? As torrentes que batem na primeira é a mesma que bate na segunda? O vento que sopra para a primeira é o mesmo que sopra para a segunda? Então por que é que a primeira não cai e a segunda cai? Porque a primeira está debaixo da de fazer as coisas em ambiente firme, sólidos. Muitas pessoas negligenciam isso. Esse é um exemplo, mas muito forte. Vai fazer alguma coisa, faça em ambiente firme. Firme. Às vezes eu sou altamente conservador, mas um tempo atrás coloquei um dinheiro que para mim era um dinheiro alto, num lugar que não era tão firme. Sabe o que aconteceu? Eu perdi o dinheiro. Sabe por quê? Porque eu não botei luz. Não botei luz, acabei me dando mal, achei que o ambiente era estável, mas era instável, e eu perdi a grana. É assim que funciona quando você negligencia. Fique tranquilo, porque isso foi um episódio para mim de dor, não uma constância na minha vida. Eu não perco o tempo inteiro, mas nessa ocasião eu perdi, porque coloquei um dinheiro num ambiente
que me prometia uma vantagem que me atraiu a atenção. Não coloquei luz, perdi o dinheiro. Gênesis 39, verso 7. Gênesis 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo, preste atenção. Agora, José, esse texto obviamente antecede o de Davi, que se talvez usasse José como exemplo, mantido na tradição oral, teria respeitado. José é um exemplo interessante, porque ele é um exemplo de quem tem governo quando as coisas ficam ruins. Sol para governar o dia, lua para governar a noite. Dia, momento favorável, agradável, onde você está vencendo, você está rompendo, onde você emagreceu, você ficou bonita, você ganhou um dinheiro, comprou um carro novo, está andando com boas roupas, com bom perfume, certo? Está comendo em bons lugares, tá certo? As coisas estão favoráveis. Quando as coisas estão favoráveis, são dia. Quando as coisas estão desfavoráveis, são noite. José está com um problema seríssimo, onde a probabilidade dele ter problemas é altíssima. É quase um ambiente que não há como fugir. Se ele diz não para a mulher de Potifar, ele ganha uma inimiga que faz o que fez. Se ele diz sim para a mulher de Potifar, ele ganha uma cúmplice num triângulo amoroso, mas disse não por primeiro princípio: céu e terra. José é alguém que, quando ele era o funcionário de confiança do cara, quando a mulher diz: ele tentou me violar, tentou me estuprar, é dia ou noite para José nessa ocasião? É dia ou noite? Ele não poderia dizer assim: ô Potifar, eu não agarrei sua mulher não, ela é que anda me assediando e eu estou fugindo. Ele poderia dizer isso, sim ou não? Mas se ele faz isso, ele expõe quem? Quem? Ela e seu marido. Se na comunidade onde ele está inserido, José sai falando que não se deitou com a mulher de Potifar, porque ele não quis, ele desmoraliza Potifar e desmoraliza então ele cala a sua e tem governo durante a noite. Você vai ter que aprender a controlar os momentos ruins, os momentos desagradáveis, os momentos de dor, os momentos que vão tentar acabar com o seu casamento, esfriar sua intimidade com o seu cônjuge. Você vai ter que aprender a lidar com os momentos difíceis de escassez financeira. Vai ter. Mas presta atenção no José, capítulo 45, verso 5. Capítulo 45, verso de número 5. Põe rapidinho por causa do meu horário, senão vai estourar aqui. 45, 5. Isso. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Agora é dia para José. Ele é o governador do Egito. Ele é o segundo homem mais poderoso daquela nação. Agora ele manda no exército. Agora ele manda na economia. Ele é quase um Alexandre de Moraes da época. É um cara que tem domínio basicamente sobre tudo. Esse é José. E ele está lá, o momento é bom. Quem é que chega? Seus? Para os irmãos de José, é dia ou noite? Noite. Eles estão com fome, eles estão cansados. José agora está numa posição de vantagem, sim ou não? Ele poderia se vingar de seus irmãos, sim ou não? Ele faz, porque ele tem governo de dia. Você tem que aprender a governar a sua vida, quando você está num ambiente favorável, quando as coisas estão a seu favor. Porque às vezes o dia que é noite para você, é dia para alguém. O dia que, a ocasião que é dia para alguém, às vezes é noite para você. Aprenda a lidar com isso.
E preste atenção que agora, antes de terminar, Deus cria o sistema para funcionar. Ele cria a relva e cria os animais. Vamos dividi-lo de uma forma simples em duas categorias: carnívoros e herbívoros. Para criar essas duas categorias, sempre os herbívoros terão que ser em maior número que os carnívoros. Em qualquer ambiente, se os herbívoros são menores que os carnívoros, é só uma questão de tempo até a conta não fechar e o sistema quebra. A próxima lei que Deus cria antes de criar o homem é a lei da sustentabilidade. Viva num ambiente autossustentável. Viva num ambiente que ele consiga se regenerar. Deus fazia isso até com a terra. Mandava o homem deixar a terra, parada depois de 7 anos. Qual era a proposta? Criar um ambiente onde você consiga ser alguém constante. Sede firmes, constantes e sempre isso. Uma linha de vida. É assim que funciona. Depois que ele cria todos esses 6 que eu citei, agora ele cria o homem. E todos os homens que viveram colocando todos esses princípios tiveram uma vida bem mais amena, bem mais tranquila. Então saia daqui entendendo uma coisa: Deus primeiro, a terra depois. Não faça nada no escuro, não faça nada em ambiente instável, tenha governo num ambiente favorável e desfavorável, certo? E aprenda a viver com sustentabilidade e seja feliz. Ou então quebre esses princípios, certo? Como quebrou Sansão, como quebrou Salomão, como quebrou Davi, como quebrou Jacó, e sofra as consequências dessa quebra. O que você não pode é achar que vai quebrar o princípio e que vai ficar por isso mesmo. Deus Todo-Poderoso, neste momento de incerteza, buscamos a Tua presença e a Tua paz, que excede todo o entendimento. Ajuda-nos a enfrentar o medo com muita fé e confiança em Ti no dia de hoje. É o que te pedimos. Amém. 2 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em meio às tempestades da vida, é natural sentirmos medo. No entanto, Deus nos lembra que Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Nós podemos nos apoiar nas suas promessas de que Ele está conosco em todas as situações. Quando enfrentamos desafios que parecem assustadores, podemos nos lembrar da história de Davi, por exemplo. Davi e Golias. Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante armado apenas com uma funda e com 5 pedras, confiando na força de Deus.